queria saber a sua opinião, a gente pode discutir um pouco isso agora, por exemplo. Teve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, né? Esse acordo veio logo depois do Brasil ele ter escolhido uma postura mais tímida em relação ao acordo com a China, né? Havia uma expectativa de uma assinatura de um memorando, o Brasil aderir à rota da seda, né? Cinturão da rota, né? Mas ele preferiu uma abordagem mais tímida, né? E depois assinou. Como é que você está vendo aí a política externa do Brasil? Olha, Miguel, eu acho que esse acordo da União Europeia com o Mercosul, eu concordo plenamente com a análise do Paulo Nogueira Batista, né, que ele, enfim, publicou aí mais de um artigo, inclusive, nos últimos dias, fez lives também, né, não é um acordo bom para o Brasil, né, o Brasil ganha muito pouco e perde muito com esse acordo, perde na indústria, né, perde na questão das compras públicas, porque abre parte das compras públicas para empresas europeias, né? Compras públicas, né, enfim, só para esclarecer, são as compras que o Estado faz para as suas diversas demandas dos ministérios, né? Na verdade, acho que, se eu não me engano, eles protegeram só o SUS, né, o Ministério da Saúde, mas, por exemplo, o governo de Estado vai poder abrir compras para empresas europeias. Você tem todo o problema, assim, a industrialização, né? O Brasil diz que, bom, nossa prioridade é a neoindustrialização, né? Segundo a análise do Paulo Nogueira Batista, esse é um acordo que não é benéfico para a indústria brasileira, né? Vai abrir a indústria brasileira daqui a alguns anos para uma indústria que está muito combalida, que está muito fragilizada, que precisaria, né, de instrumentos de proteção temporários para que pudesse voltar a crescer, mas o acordo também abdica disso. E no fundo, é um acordo que, assim, a agricultura familiar também vai sofrer, porque também vai abrir, né, por exemplo, o setor de laticínios, né, alguns setores, né, da agricultura familiar também vão sofrer com isso. Agora, por outro lado, a ironia dessa história é que parece que faltou combinar com os franceses, né? A França já se disse contrária a esse acordo por conta dos interesses dos seus agricultores, porque aí, claro, tem toda a questão da agricultura brasileira, que é muito forte, e da Argentina, enfim. E a França está articulando, na verdade, uma oposição a esse acordo. A França já disse, tem outros países que já se manifestaram, né? Bélgica, Holanda, Polônia, Itália, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a posição final, mas já houve manifestações nesses países contrárias ao acordo. Você sabe que na União Europeia tem lá uma regra que se os países, né, o bloco de países corresponder a mais do que 35% da população da União Europeia, o acordo é vetado. E é essa que é a esperança da França. E no fundo, essa que é a esperança nossa, que esse acordo não aconteça por um veto europeu, o que é uma ironia terrível, né? E que mostra um pouco a nossa situação, né? Enfim, nossa situação nada positiva. Agora, eu acho que precisa entender, Miguel, o porquê desse acordo, né? E eu acho que aí que está, acho que o problema um dos problemas da atual política externa brasileira. Esse acordo ele foi feito. Esse é um acordo que está sendo debatido há mais de 20 anos. Ou seja, um acordo que foi feito no período neoliberal, né? Hegemonia do neoliberalismo. E a gente não teve, enfim, um acordo que o Bolsonaro estava tentando fechar. E nós seguimos, né, na mesma trilha. Mas esse acordo parte de uma leitura da política externa brasileira. Uma leitura do Itamaraty, que por um lado, você tem os Estados Unidos, que a gente sabe que, enfim, tem muitos problemas, né? A gente já sofreu com isso durante muitas décadas, que é um gigante que tenta, né, garantir o controle sobre a América Latina. Por outro lado, você teria a China, esse gigante econômico que agora, né, aparece como a segunda grande potência, e que o Brasil, na verdade,
tem que manter a chamada equidistância entre, digamos, os dois gigantes, e que, por isso, uma aliança estratégica com a Europa seria fundamental para fortalecer o Brasil nas negociações com a China e com os Estados Unidos. Ora, essa leitura ela é equivocada por vários motivos, né? Primeiro, porque você está falando de fazer aliança com um continente que está literalmente à beira do abismo, que está se afundando num pântano de crise, né? As duas principais potências europeias, a Alemanha e a França, estão com a sua economia, né, em crise estrutural, principalmente a da Alemanha, com a questão, né, da energia, da desindustrialização, e você tem países que estão em crise política, né, agora o Scholz acabou de pedir, chamar a eleição, porque perdeu a confiança do parlamento. Na França, o Macron perdeu as eleições, né, não reconheceu o resultado, né, não nomeou um primeiro-ministro da Frente Popular aí, do Mélenchon, e está enrolando, na verdade, né? Então é um continente que está à deriva. E a gente está querendo dar abraço em afogado. Basicamente é isso. O Brasil está dando abraço em afogado, né? E, por outro lado, você não vê negociação com a China nem com os Estados Unidos que o Brasil está ganhando nada, né? A gente tem nosso clássico exemplo do Getúlio Vargas, né, ali na Segunda Guerra Mundial, flertando com o bloco da Alemanha, nazi-fascista, tal, e flertando com os aliados. No final das contas, ganhamos aí, demos a base lá em Natal e ganhamos a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Nós não estamos ganhando nada com isso. Essa posição ambígua do Brasil, o afastamento dos BRICS, né, uma posição defensiva com a China, onde a gente poderia ter acordos bem-sucedidos. Vamos esperar que ainda tenham, né? Disseram aí que tem duas forças-tarefas trabalhando, né, entre Brasil e China. Isso foi uma das conclusões da visita do Xi, e que vão apresentar até final de janeiro, vão apresentar propostas. Vamos ver o que vai sair disso, né? Agora, o que por enquanto a gente tem visto, Miguel, é uma política extremamente recuada, extremamente na defensiva, e que a gente não tá conseguindo trazer benefícios para o país, nem de um lado nem de outro, dos polos de disputa, né? Se você pensa hoje, bom, de um lado tem Estados Unidos e, claro, a Europa, sua vassala a Europa, por outro lado você tem aí China, Rússia, Irã e, na verdade, o bloco dos BRICS. O Brasil parece que prefere ficar em cima do muro, mas sem benefício de nenhum dos lados, né? Então, de fato, se a gente não conseguir mudar essa orientação, a gente vai perder uma grande chance histórica de reposicionar o Brasil na dinâmica da geopolítica global no momento de transição, né? No momento que está havendo uma transição e que essa transição abre janelas de oportunidade para um país como o Brasil, que é um país gigantesco, mas que é um país que tem muitas demandas e que está num momento difícil, né, economicamente.